Mas a luta já vinha sendo traçada muito antes de ter pastoral indigenista, de ter outros movimentos sociais que tinha. Nesse sentido, a gente viu que todas as coisas que aconteceu, né, ela foi puxando uma outra coisa. O movimento indígena, a aprovação do Estatuto do Índio na Constituição Federal. Então tudo isso fez com que reforçasse também a nível nacional a luta dos povos indígenas da Amazônia e do Brasil. E na época, como tinha invasores nas áreas, nós começamos a contestar, olha, a situação dos povos indígenas tem de melhorar e tem de ter um trabalho específico para eles, um trabalho de conhecimento para eles. Então nós começamos a articular com os outros povos. Meu primeiro contato foi com os Maioruna do Lameirão. Na época a FUNAI tinha mudado eles para o Lameirão. E viajei durante 18 dias para chegar nessa comunidade e vim para Atalaia do Norte para conversar com eles, porque nós não tínhamos contato com os outros povos e era difícil, era tudo a remo. Nós começamos a fazer esse contato que valeu a pena, que acreditaram na gente. Foram pessoas que viram a condições que a gente estava passando naquele momento. Em 1988, nós sentamos, né? Eu e o Daci, nós sentamos e começamos a conversar com as lideranças indígenas. E quando nós começamos a sentar com as lideranças indígenas, fomos retirados pela Polícia Federal, denunciados pela Missão Novas Tribos do Brasil. E a FUNAI mesmo, tem gente que vive aí na FUNAI que foi lá, foi umas pessoas que foram lá retirar a gente da área, porque nós estávamos fazendo contato com nossas lideranças. Talvez tenha alguma coisa assim a ver com eles, que eles mandaram nós retirar e ameaçaram a gente de tiro, fizeram um monte de coisa. E quando eu saí do Exército, eu encontrei o padre Josinei Benjamin Constant, que era responsável pela pastoral indigenista do Alto Solimões. E nesse sentido nós começamos a nossa luta para atender os povos indígenas, quando o padre Josinei me procurou e tinha $5.000, né, na época, um dinheiro da pastoral indigenista. Então, como ele não conhecia os povos indígenas do Vale do Javari, ele queria saber como que esse dinheiro ia ser usado. Então foi nessa época que nós se reunimos em ano de 90, né? Onde a gente conseguiu fazer a primeira reunião
para escolher esse nome sigla, CIVAJA, Conselho Indígena Vale do Javari. O CIVAJA, na época, surgiu exclusivamente para defender os direitos dos povos indígenas na conservação de sua cultura e na luta a favor da demarcação da terra indígena Vale do Javari em terra contínua, não em blocos como a FUNAI queria fazer. O nosso objetivo já chegou, que é a demarcação das terras indígenas, onde nós estamos demarcando 8.519.000 hectares de terras, onde a gente faz parte dessa equipe de coordenação operacional com um projeto doado pela PPTAL, junto ao CIVAJA, projeto em conjunto. Então, esse projeto veio reforçar mais também o movimento indígena, porque cada vez que o movimento indígena fracassa, os inimigos aplaudem e querem fracassar mais e mais. Mas com esses projetos em parceria, veio dar mais apoio para que o movimento indígena possa dar o seu rumo, a sua vitória, o rumo a uma direção que os índios queriam. Em relação à área que está sendo demarcada, é uma luta dos povos indígenas. Muitas lideranças já morreram, muitos dos nossos pajés que nós prepararam já morreram, Isso é lamentável a gente falar agora, porque estamos com 9 anos, no Conselho Indígena do Vale do Javari, atuando, e agora nós temos uma participação muito grande das próprias lideranças, das comunidades, Estão envolvidos, na demarcação, tem muitos que estão nas picadas, tem lideranças acompanhando, Os rádios de comunicação que nós conseguimos através da entidade Amigos da Terra, serviu também porque nós fizéssemos uma articulação em conjunto, que as lideranças conversam entre eles, para a proteção dessa área tão grande. Em relação a quando chegou o projeto da demarcação das terras indígenas, do Vale do Javari, nós sentamos muito com o FUNAI, com o PPTAL, para nós saber o que os índios queriam, o que nós queríamos aqui para o escritório, o que a gente tinha que fazer para que essa demarcação saísse. Só ia sair quando os índios entenderem como que vai ser demarcado. A empresa que vem, como é que vai fazer, o que falta para demarcar, o que os índios iam participar, quais o grupo que iam participar em tal local, parte sul, parte norte. Então esses mínimos detalhes foi discutido junto com a equipe do PPTAL. Então, através da demarcação, através do movimento indígena, ela aproximou esses povos. A gente chegou e falou, nós somos tão pouco ainda ficar brigando entre nós mesmos, então vamos brigar contra a outra coisa que é contra nós, que é a exploração madeireira, mineral, de recursos, caçadores, pescadores. Então é com esse que a gente tem que brigar. Se nós somos valentes, nós não tem que mostrar para outros parentes, então tem que mostrar para os nossos inimigos. E hoje não tem nenhuma proibição de o Maiuruna ir para o Marubo, Marubo ir para o Maiuruna, Martins, Canamari. Hoje não tem isso. E muitos índios influenciados pelos brancos dizendo, muita terra, para que tu vai querer essa terra? E muitos caciques aceitavam isso normalmente. Para ele vive naquele mundo e não conheceu outro lado do mundo que já vem sendo acabado, exterminado. Para ele era natural o branco ir morar lá perto, ia beneficiar para ele. Mas não estava sabendo ele que os brancos que iam morar estavam destruindo. Em relação ao acompanhamento da demarcação da terra indígena Vale do Javari, aí criamos as casas de apoio. Aí, o que é a casa de apoio? Casa de apoio vai ser uma casa de fiscalização
e acompanhamento da demarcação. Porque a equipe que nós temos aqui são 7 equipes, cada equipe tem um índio fiscalizando através do Silvagem. Nós temos a primeira casa de apoio que seria aqui em Igarapé-Batã. Então no Igarapé-Batã tem muito mogno, a complexidade de madeireiros que entra, tanto do lado do Peru como brasileiro, é muito grande. Então eu estive lá para a gente fazer essa casa para um pouco de intimidar, marcar a presença dos índios que estão aí durante a demarcação. Mas aqui a área está cheia de madeireiro e também está cheia de pistas clandestinas. Então, quem é responsável dessa casa de apoio são a aldeia Lobo, aldeia Lobo dos Canamari, né, que chama dos Maiuruna, que é os Maticés. Temos aqui outra casa de apoio bem no limite, porque os dois limites lá de Peru e Brasil. Aí chegando aí, como tem uma cidade pequena aqui, Angamos, do peruano, onde é oficializado as madeiras clandestinas, então nós fizemos aqui a placa. Aí a segunda casa de apoio é esse daqui, é do Maronal, Marubo, do Alto Curuçá. Quem é responsável dessa casa de apoio é o Zé Barbosa. Aí a terceira casa seria esse daqui, casa de apoio do Alto Rio Ituí. Aí nós temos a outra casa de apoio que seria o quarto, né? Quarto casa de apoio que seria aqui, no Igarapé Preto. Mandasse, ele tem preguiça de estudar pessoal, esse professor que vem aí. Essa pessoa também tá preguiçoso mesmo. O do Massapê? Do Massapê. Do Massapê também, também tá preguiçoso mesmo. Assim como esse aqui, tem um tal de... Do Pepetal, a demarcação, ela tem um projeto para fazer campanhas da demarcação. E essa campanha é para a gente informar a sociedade o que está acontecendo em relação à demarcação. Então nós fizemos uma reunião na Câmara Municipal de Atalaia do Norte, outra reunião na Câmara Municipal de Benjamin Constant, e outra reunião na Câmara Municipal de Erunepé, que são todas cidades do município, que pega algumas terras do município, né? A demarcação pega algumas terras do município. Então essas terras que estão dentro do município, os prefeitos não foram sensíveis à questão em relação à demarcação e em relação aos índios. E nesse sentido, a gente passou as resistências que os vereadores têm em relação à demarcação é muito grande. Sempre falam que é muita terra para pouco índio,
mas que por outra vez nós conseguimos demarcar essa terra. Então, hoje nós estamos andando, divulgando para sensibilizar que o índio não é assim. O próprio índio falando nas câmaras, né, municipais, em encontros e reuniões. Então isso foi muito importante para nós fortalecer o movimento indígena. Não é uma outra pessoa que vai falar pelos índios, mas é os próprios índios que estão falando o que querem em relação à demarcação, quais são os seus limites, quais são as suas resistências, quais são as suas histórias, sua raiz, para se fixar mais dentro da área indígena. Hoje a vitória que tem foi uma luta espiritual muito grande de todos os povos indígenas do Vale do Javari e dos povos que foram exterminados, esse espírito forte que tem o Vale do Javari. Então isso deu um caminhamento também a nível espiritual. Eu acho que nós não vamos viver só de acertar. Eu acho que nós temos um pouco de errar também, para nós aprender. Então essa avaliação que a gente fez dentro dos povos indígenas, que a nossa decisão também ela tem que ser respeitada de um modo diferenciado, né? Então hoje a gente está lutando para que os povos indígenas do Vale do Javari, historicamente, não acabe. Então essa cultura, a gente está se alertando para isso, porque muitos velhos morreram e as histórias que eles contavam está se acabando. Então, cabe a nós hoje, jovens, preservar, gravar e arquivar, escrever. Então, para isso que nós estamos querendo preparar os nossos jovens para que eles possam fazer essas histórias. Que não